Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. No vídeo de hoje conheceremos mais da história sul-africana, sobretudo no século XX, mas antes precisamos voltar um pouquinho no tempo. O território que conhecemos como África do Sul era riquíssimo em diamantes e no final do século XIX, essa região era bastante disputada entre britânicos e boeres, colonos de origem holandesa principalmente. Nessa disputa, os britânicos levaram a melhor e em 1910 foi criada a União Sul-Africana, área ligada à Inglaterra, mas com certa autonomia. 10 anos depois, os Afrikanders tomaram o poder. Afrikanders era um grupo de brancos descendentes de holandeses e britânicos. Esse novo governo empreendeu uma série de leis segregacionistas, aprofundando as práticas racistas que já vinham sendo adotadas desde o início da colonização europeia. A segregação racial foi institucionalizada a partir de 1948. O regime do apartheid classificou a população em grupos raciais e determinou o local onde cada um deles poderia se fixar. Como já era de se esperar, os brancos foram privilegiados. 87% do território foi reservado para eles, que eram minoria populacional, então a maioria negra ficou num território bem pequeno. Também foram proibidos os casamentos interraciais, separaram as residências de negros e brancos, determinando que os dois grupos étnicos não poderiam usar os mesmos hospitais, escolas, meios de transporte, praias, dentre outros espaços públicos. A Lei de Educação Banta, de 1953, estabeleceu um currículo diferenciado para as escolas negras, destinado a formar jovens para trabalhar de forma subalterna aos brancos. Em junho de 1976, em um bairro de Joanesburgo, 10.000 estudantes realizaram a manifestação contra a política educacional do governo para com os negros. Nesse episódio, 4 jovens foram assassinados. Além de racial, a segregação também era política. Os negros eram impedidos de serem eleitos e de escolher seus representantes. Contudo, é importante mencionar aqui a resistência negra sul-africana. O principal movimento de resistência se organizou em torno do Congresso Nacional Africano, a CNA, fundado em 1912, contrário à política racista do governo. Em 1960, houve o massacre de Sharpeville. Uma manifestação pacífica de civis negros foi violentamente reprimida pela polícia, causando a morte de 69 pessoas. Nelson Mandela, um dos principais líderes da CNA, reconheceu a partir desse massacre que era preciso radicalizar a resistência para derrotar o regime. Mandela então foi preso em 1962, condenado à prisão perpétua. A repressão tornou-se ainda mais severa. Partidos de oposição ao governo, como o CNA, foram declarados ilegais e seus líderes tiveram de deixar o país. A situação era crítica. Entre as décadas de 70 e 80, o regime racista sul-africano entra em crise. Nesse período, houve o fim do Império Colonial Português na África e a queda do governo de minoria branca na Rodésia, atual Zimbábue. Em 1984, uma revolta popular contra o apartheid levou o governo a decretar lei marcial, fazendo com que a comunidade internacional reagisse, afinal, antes tarde do que nunca. A ONU declarou sanções à África do Sul com o objetivo de pressionar o governo a acabar com o apartheid. Nesse contexto, o então presidente Peter Botha se viu obrigado a promover reformas enquanto crescia no mundo o movimento em prol da libertação de Mandela. A eleição de Frederick Clark para presidente em 1989 trouxe uma série de mudanças para o país. Em 1990, o CNA foi legalizado e Nelson Mandela libertado. No ano seguinte, as leis racistas foram abolidas na África do Sul. E em 1994, Nelson Mandela foi eleito presidente do país, tendo pela frente o enorme desafio de corrigir as graves distorções socioeconômicas criadas e aprofundadas pelo apartheid. E aí, você gostou desse vídeo? Então deixa aqui nos comentários.
É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for um inscrito, aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos, não perca nada. Um beijo e até a próxima!